Olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula de hoje será sobre o quê? A aula o quê? As conjunções. As conjunções coordenativas, é isso aí, né? A conjunção na construção do texto, semântica e sentido. Amadinho, você já conhecia as conjunções coordenativas, né? Quais são as conjunções coordenativas? É aquela, uma que vai dar ideia de soma, a outra conclusão, explicação, alternância. Vamos lá, a gente vai estudar uma por uma aqui, beleza? Continuando, vamos que vamos aqui. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam as orações de sentido completo e independente, ou termo da oração que tem a mesma função gramatical. Aí você pergunta, como assim, amadinha? Não estou entendendo. Era bonita, mas ambiciosa. Olha só esse maisinho aqui, que é o conectivo, que é a conjunção adversativa. Era bonita e ambiciosa, uma graça. Vejam bem, que aqui a primeira está usando a conjunção e, que está somando. Era bonita e ambiciosa, uma graça. Qual a ideia, né? De somar qualidades, características, vamos dizer assim, característica da pessoa, tá bom? Então aqui, nessa daqui, ligo as orações de sentido completo independente. Quando eu falo era bonita, pronto, já falei, já passei a mensagem. E tá aqui, ambiciosa, uma graça, tá bom? Dando ideia de soma. Era bonita, mas ambiciosa. Aqui já não tá mais com o mesmo sentido dessa primeira oração, tá? Já tá dando um contraste, uma oposição. Então, você vai observar qual é o sentido, qual a ideia que dá, tá bom? Do conectivo, das conjunções, tá bom? Segunda aqui, mais outra. Não entrou no teatro porque esquecia os bilhetes. Você olhando, né? Qual é a função desse porquê aqui? Será que está dando ideia de soma? Será que está dando ideia de alternância? De conclusão? O que você acha? Não entrou no teatro, já passei, porque esqueceu os bilhetes. Muito bem, se você falou que está justificando, está explicando, então você já sabe que essa conjunção aqui, ela é explicativa, da ideia de explicação. Vamos ver a outra. Todos aqui estão contentes e despreocupados. E olha a conjunção que apareceu aqui, E despreocupados. Então, aqui eu tenho a conjunção, né? Aditiva. Nesta daqui, explicativa. E aqui, aditiva. Mais outra. Vera me ajudou muito. Terá, pois, sempre a minha gratidão. Olha aqui. O pois, posposto ao verbo, quer dizer que é conclusivo, né? Tá dando a ideia de conclusão. Vera me ajudou muito. Terá, pois, sempre a minha gratidão.
Então, aqui, nessa primeira, a conjunção está sendo conclusiva. Na segunda, aditiva. Na terceira, explicativa. Então, você sempre vai prestar atenção nisso, pelo contexto. Tá bom? Que ideia está dando? Qual é o sentido? Tá bom? Se exprime conclusão, se exprime adição, se exprime explicação. Belezinha? Continuando aqui. Quando eu nasci, já trazendo que você vai prestar atenção na hora do texto, que vai fazer, lá na hora da sua prova, vai usar o conceito, o conteúdo dentro do texto para ver se você está entendendo ou não. Belezinha? Quando eu nasci, ficou tudo como estava. Nem os homens cortaram as veias, nem o sol escureceu, nem houve estrela mais, somente esquecida das flores. A minha mãe sorriu e agradeceu. Quando eu nasci, não houve nada de novo, senão eu. As nuvens não se espantaram, não enlouqueceu ninguém. Para que o dia fosse enorme, bastava toda a ternura que olhava nos olhos de minha mãe. Amadinhos, você vai olhar para cá. Essa parte que está em destaque, qual a ideia que está presente? Adição, explicação, alternância, conclusão. E aí? Como que fica? Leia novamente. Nem os homens cortaram as veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais. Somente esquecido das dores, a minha mãe sorriu e agradeceu. Olha bem. Então, o que aconteceu? Deu ideia de que foi acumulando, foi acrescentando, então foi somando. Então, ideia de adição. Ok? Aqui é usando o texto. Vamos ver o outro gênero em tira. Dinho, o que seu pai faz, afinal? Faz faxina lá em casa. Mas o que ele faz para sobreviver? Faxina! Ele diz, se não fizer faxina, a mãe mata ele. Viu só? Olha a presença aqui, né? Da conjunção, mais. O Amadinho aqui já estava mais do que irritado. Ele estava concentrado lendo e a Amadinha começa a fazer a faxina. Amado, fazer faxina não vai perder nenhum órgão, por favor, né? Você vai continuar sendo o que você é. O negócio é ajudar o outro, colaborar, tá bom? Vamos lá. Conjunção coordenativas. Aditivas, que, olha só pelo nome diz, aditivas, vai dar ideia de quê? De adição, de soma. Adversativas, dá ideia de oposição, contraste. Alternativa, de alternância ou exclusão. Conclusivo, o próprio nome diz, conclusão. E explicativa, explicação. Então, essas daqui são as principais, né? Ou melhor, a classificação das conjunções coordenadas. São 5, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativas. Tá bom? Vamos aos exemplos. É necessário cuidadosa atenção na hora de empregar essas conjunções, pois uma mesma conjunção pode assumir diferentes sentidos em diferentes contextos. Aí você vai perguntar assim, como assim, amadinha? Preste atenção, vou começando aqui pela conjunção E. Neste primeiro exemplo, ele está dando ideia de soma, né? De adição.
Ó, Mateus entrevistou especialistas e estudou muito para desempenhar o seu papel. Então, aqui, este ezinho, né? Ideia de soma. Vamos conhecer, né, o emprego da conjunção e sem esse sentido de somar, sem de adicionar, tá bom? Vamos ver aqui, ó, no outro exemplo. Mateus atuou muito bem no teatro e foi reconhecido pelo público. Esse E aqui está dando ideia de conclusão. Mateus atuou muito bem no teatro, portanto, ou por isso, foi reconhecido pelo público. Se você trocar usando lá naquela parte lá do quadro que a gente passou aqui, das conjunções, das principais conjunções conclusivas, você pode trocar que vai continuar com a mesma ideia de conclusão. Mas, no outro exemplo, Mateus atuou muito bem no teatro e não recebeu prêmio algum. Olha o que aconteceu. Mateus atuou muito bem no teatro, porém, não recebeu prêmio algum. Entretanto, não recebeu prêmio algum. Então, está dando ideia de oposição e contraste. Mas aí você olha, se você não lê cuidadosamente, atentamente, você tem que saber o sentido que está exprimindo a conjunção. Você vai observar o contexto, tá? Viu que no primeiro exemplo estava dando ideia de adição. No segundo já foi uma conclusão. E agora a oposição, usando a mesma conjunção, mas com sentido diferente, tá bom? Semântica diferente. Então a gente tem que ter cuidado. Só porque apareceu o E, já sei, é aditiva. Pode cair uma pegadinha. Tá certo? Calma, amadinho. Calma, com controle. Voltando lá só para você perceber aqui, ó. É necessário cuidado, né? É necessário ser cuidadoso, atenção na hora de empregar essas conjunções, pois uma mesma conjunção pode assumir o quê? Diferentes sentidos e diferentes contextos. Então, é a mesma conjunção, mas com sentidos diferentes em diferentes contextos. Então, não é porque a letra é a conjunção E que vai ser de adição. Pode ser de conclusão ou de oposição ou conclusão. Beleza? Belezinha. Vamos continuar. Ó, Mateus estudou muito e entrou na faculdade. Já mudou aqui também. Ó, qual foi a consequência? Né? Entrou na faculdade, porque ele estudou muito. Então, esse ezinho aqui é de consequência. Tá bom? Era mulher e muito mulher. Olha só, enfática, para dar mais ênfase. Então, esse daqui, o sentido dela, para dar ênfase na frase. Tá bom? Então, aqui, já sabe que o ezinho pode ser adição, conclusão, oposição, de consequência ou de explicação enfática. Tá bom? Tá complicado? Não, amadinho. Relaxe, tira a fumacinha que está na sua cabeça e vamos dar sequência. Terás o descanso, mas apenas uma semana. Olha aqui, ó, tá limitando, restrição. Esse mais não é lá de oposição, ela não é adversativa, mas aqui está tendo a função de restrição. Entrou numa faculdade particular, mas arrependeu-se e fez cursinho de novo. Aqui, ó,
de retificação. Momento de voltar e fazer um outro curso, e se corrigir, retificar. Estava nervosa, mas dissimulada com sorrisos forçados. Ó, estava nervoso, na verdade. Estava nervoso, mas dissimulava com sorrisos forçados. Olha só, vai diminuindo. Então, atenuação. Beleza? Beleza, então aqui para mostrar para vocês que pode aparecer, vai depender, pode aparecer a conjunção, vai ter um outro sentido. Pode assumir vários sentidos, tá bom? Por isso que às vezes a gente fala assim, a semântica das conjunções. Qual o sentido que ele é empregado conforme aparece no contexto? Tá bom? Muito bem. Meus queridos, aqui, encerrando essa parte do sentido das conjunções, então você leia com calma o texto e você vai observar como ela está sendo empregada. Qual é a função? Será que é de adição? Será que é explicação? Será que é de conclusão, alternância, consequência? Então, observa bem, para ver qual o sentido da conjunção dentro da frase, dentro do texto, beleza? Vamos ao pensamento do dia. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem sangue nem carne, entretanto luto. Carlos Drummond de Andrade. Obrigada, amadinhos. Valeu mesmo. E até a próxima aula.